Hoje nós vamos ensinar você a decorar o seu apartamento do completo zero, decorar com plantas do completo zero, e vamos entrevistar a Tayara, que é uma amiga nossa que não entende nada de planta, e a gente vai levá-la na loja, vai ajudar ela a escolher as plantas para o apartamento dela, levá-la na loja e plantar nos vasos certos para ela. Então você é nossa convidada para vir conosco nesse passeio. Oi, Matheus. Tudo bom, Thay? Tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Deixa eu te pedir, Thay. Eu te conheço, para quem não conhece, a Tayara. Ela trabalha com a gente na parte de marketing, né? Terceirizado com a Plantier, mas está envolvida em várias criações que a gente tem. Tu me comentou que não tinha plantas em casa e queria ter, até foi o assunto que a gente abordou no último vídeo que a gente fez. Deixa eu te pedir, tu já teve experiência com planta em casa? Nunca. Não? Nunca tive nenhuma planta, nunca cuidei de planta. Vai ser a primeira vez que eu vou ser mãe de planta. Mãe de planta, tia das plantas pela primeira vez. Tu já sabe algum nome de alguma que tu quer colocar em casa? Não. Faço ideia de nada. Não conheço nada sobre o mundo de plantas, e então é bem legal que tu esteja aqui para me ajudar, para falar qual que é a melhor planta, qual que é o melhor vaso, qual que é o melhor lugar. Tá, e por que tu quer ter plantas em casa? Porque dá vida pro apartamento. Hoje tem vida, né, e tal, mas aí falta aquele verde, sabe? E ter uma parada pra tu cuidar, pra... Uma decoração mais viva. Assim. Isso aí. Tá. Isso aí. Como é que é a tua rotina? Tu trabalha fora, trabalha em casa, é meio híbrido? Eu trabalho em casa, praticamente a maior parte do meu tempo eu tô em casa, então pra mim vai ser tranquilo cuidar das plantas, né? E ainda mais com os vasos da Plantier, que eu não preciso estar o tempo todo cuidando das plantas. Isso. Então a escolha do vaso autorregável em si é por segurança de não errar com ela? Isso aí. Tá, porque daí a gente comentou já, a Thay já queria começar com os vasos da Plantier, justamente... Pra não ter a preocupação de errar. Tá. Ou de matar alguma planta. Show. Então, já que a gente já vai partir do princípio de usar o vaso autorregável, a gente só tem que escolher as plantas que tu acha mais bonitas, e aí a gente vai na floricultura escolher elas, mas antes disso a gente precisa definir os ambientes. Tá. Por quê? Aqui o teu apartamento eu já tô vendo, atrás de você na câmera tem uma baita de uma janela, depois a gente vira ela para mostrar. Então aqui pega uma boa luminosidade, o que é ótimo para a planta sempre precisa enxergar a janela. Se ela estiver enxergando a janela, tá ótimo. Tá. Então aqui a gente já tem um bom espaço, acho que seria legal a gente dar um tour aqui para mostrar quais são as opções, e aí a gente vai escolhendo no site da Plantier os vasos. Show. Pode ser? Show. Então vamos fazer lá. Isso. Eu quero que tu me diga os lugares que tu vai ter planta, que tu gostaria de ter planta. Não, mas seriam aqui... Aqui do lado do sofá. eu imagino que um dia eu vou ter uma mesinha aqui pra ter uma planta, né? Tá, mas eu tenho uma solução antes de ter essa mesinha, tá? Aqui no móvel, acho que não. Não? Aqui não me... Tá, nem perto da TV, nada? Não. Aí uma lá fora e uma no escritório eu gostaria de ter. E nas paredes, não? Na parede eu não posso, porque o AP é alugado e aí eu não gostaria de furar a parede. Tá. Então se a gente tiver outra solução que não precise se furar... um dia tu quiser furar tal, a gente tem. Mas como tu não quer furar agora, a gente nem vai falar dos suportes invisíveis lá que a gente tem. Vamos focar nos lugares onde a gente possa colocar planta. Então aqui seria um lugar que a gente vai usar o suporte de madeira alto. Tá. Que daí a gente consegue ter tipo uma ficus, não sei se tu sabe qual é a planta Não. ficus. A ficus elástico, a ficus rubi, a ficus lirata bambino, que ela tem as folhas menorzinhas, a gente pode escolher lá na loja depois. Dá pra colocar num vaso de 24 centímetros por 29, que é o maior que a gente tem. Ele fica mais alto, não fica tão pra baixo. Isso, e aí o que é a questão? Aqui tá vindo essa luz, se a planta ficar pra baixo do sofá, faz essa sombra aqui, e aí a planta não consegue pegar essa luminosidade. Então a gente precisa erguer ela. Então a gente vamos entrar no site da Plantier e já colocar no carrinho esse vaso, que daí a gente vai lembrar de procurar. Ó, ele fica bem... Aqui tá o nosso site, é esse vaso aqui, ó. Você vai ter que entrar aqui, vaso autorregável, grande, daqui. Que cor tu quer? Branco? Branco. Tá, então vai ser esse aqui, ó. 24 por 29, branco, suporte grande de madeira. Esse vaso aqui, a gente vai colocar com suporte grande
Beleza, vamos pro próximo. Aqui não, então, né? Não, tá. Então aqui, como tem esse separador, eu queria uma decoração pra complementar com essa bandejinha, sabe? Tá. Eu não quero algo tão grande. Tá, aqui a gente pode colocar um lírio da paz, uma planta pendente, uma orquídea. Uma orquídea seria bem legal aqui. Porém, a orquídea ela floresce 3 vezes ao ano, com os cuidados que eu vou te ensinar. Minto, a orquídea não vai dar certo aqui porque não bate sol direto nela. Tá. Ela teria que pegar o sol direto. Então eu iria no lírio da paz aqui. É uma planta bonita. O lírio da paz eu gosto. Tá, porque ele tem um significado legal. A gente vai colocar mais um vaso branco auto-irrigável. Vamos na home do site. É esse vaso aqui, ó. O branco auto-irrigável. A gente vai colocar mais um no carrinho. Tá, daí tem a sacada. Tá, aqui na sacada tem que ser uma planta que ela goste de muita luminosidade. Tá. Então ela tem que pegar sol direto. Tu gosta de planta com cor? Sim. Tá, então aqui eu acho que seria legal algo com cor. Então teria que colocar um croton. Já de cara eu te digo que a gente pode colocar um croton lá no cantinho. E se tu quiser colocar mais alguma aqui assim... Ah, legal também, não tinha pensado. Porque daí fica um cantinho pra vocês aqui e aqui cabe o vaso de 17 por 16 que a gente pegou. Show. Então a gente pode colocar mais um desse daqui e um croton eu colocaria num vaso de 19 por 20, que daí é um outro vaso que a gente tem aqui, que é um outro tamanho. Deixa eu mostrar. Vamos para a home do site, que ele aparece aqui, ó. Esse aqui, ó. Com esse suportezinho inclinado de madeira aqui. Tem que ser esse croton, não dá para ser, por exemplo, uma monstera, porque ela vai queimar as folhas aqui. E aí o suporte, esse inclinado é o mais lindo de todos, na minha opinião. Então, pode ser esse ou tu quer outro? Pode ser esse. E a gente também já pegou mais um vaso branco auto-irrigável. Tu me comentou que queria no escritório também. Sim. Então vamos lá olhar. Para ter um pouquinho mais de vida enquanto eu trabalho. Aqui no escritório não bate sol nem nada, né? Não, mas aqui, ó, se a planta vê essa janela, tá ótimo. Aonde tu pensou em colocar ela que não vai te atrapalhar? Eu pensei em daqui a pouco colocar aqui do lado. Aqui, não sei aqui o que tu me disse. É aquele esquema. Não pega Ela sol. não vai ver a luz. Ali seria o ambiente ideal. Colocar no cantinho, assim, ó, uma plantinha. Aqui a gente pode pensar numa begônia, pode pensar numa jiboia, num filodendro, uma planta mais volumosa, para ela preencher bem o teu espaço. É que a minha ideia no futuro é fazer colocar uma mesa aqui e criar todo um ambiente ali, com estante. Daí eu quero aquelas plantas que elas caem, sabe? Isso, as plantas pendentes. Tá. Então aqui a gente vai escolher mais uma planta para ficar em pezinha. Pode ser até um pacová pequeno, a gente acha lá na loja. Então beleza, vamos colocar mais um vaso. Aí aqui a gente vai no nosso carrinho, mais um vaso desses. Aqui a gente escolheu um vaso 24 por 29 para do lado do sofá. 3 vasos, um pro aparador, um lá fora e um aqui no escritório, e mais um 19 por 20 para colocar o croton lá fora. A gente vai precisar aqui de terra também, um substrato bem drenado e adubo. Aqui eu vou pegar já a terra adubada, então. O que é essa terra adubada? Aqui tem vermiculita expandida, casca de pinos, carvão e bocache no meio do substrato. Então as raízes fininhas da tua planta vão conseguir crescer e ela vai conseguir se espalhar com mais facilidade, vai conseguir se agarrar muito bem e a tua planta vai crescer sem problema algum. E o adubo vai dar nutrientes para ela. Então o adubo líquido de 300 ml, aqui eu vou botar já adubo, que eu já sei o que eu quero. Esse adubo aqui vai diluir uma tampinha na água do reservatório do vaso e aí a tua planta vai ter nutrientes para ficar forte contra as pragas e crescer cada vez mais. Então eu já vou pedir para os guris da Plantier mandarem esses vasos para cá, os separarem, e aí a gente vai lá buscar e já vai para a floricultura. Fechou. Beleza? Tamo junto? Estamos na maior e mais completa loja aqui de Caxias do Sul, que é a Floresta Urbana, e agora a gente vai escolher as plantas. Já daria pra gente pegar um lírio, que a gente coloca no vaso 17 por 16. Esse já dá pra gente separar, né? Tá. Tá bem bonito. Então, uma planta pro vaso branco a gente já tem. Outra planta legal que dá pra ter, pode ter no escritório, talvez é essa, ó, que é a mini costela de Adão, e aí ela vai crescendo pros lados, assim, vai se espalhando, ela fica bem bonita. Tá. Bem bonita mesmo. Dá pra ter no aparador também. Se não quer uma planta muito volumosa, talvez essa no aparador dê certinho. Esse é um coléus. Essa já é uma planta de forração. A gente não vai conseguir ela ter num vaso pequeno,
que ela fica bem grandona, assim. E essa é uma ficus que daria para colocar do lado do sofá. Ai, essa é bem bonita. Que daí é pro vaso 24 por 29. E tem elas menorzinhas assim, com mais hastes, mais volumosas, né? E daí assim, ó, ela vai ficando rosa, depois você vai me passar os aqui só tem que limpar a folha. Deixa eu mostrar aqui na câmera, ó. Quando a planta ela tá assim sujinha, é normal, é uma poeira normal que pega, aí você tem que limpar essas folhas com paninho úmido para ela conseguir abrir bem os poros e receber a umidade do ar. Então quando chegar em casa, a gente vai limpar as folhas dela. Esse é um vaso pote 24, vai dar certinho naquele vaso lá. A gente vai falar do substrato dela depois, ele até tá bem soltinho, o que é bom, a gente consegue afundar o dedo no substrato, deve ser por isso que ela tá tão saudável assim. Bem Vou legal. deixar ela separada e a gente tem que escolher mais uma planta. Tá. Essa dracena vai dar certinho lá. E aqui sim, ó, o substrato duro, a gente vai precisar trocar o substrato dela. Tá, e aqui as folhas estão meio... Não, ela é assim Castanhas? mesmo. Algumas folhas, elas queimam mesmo. Isso é normal, a planta queimar. Sempre tem que olhar se está saindo folha nova. Tem folhinha nova saindo, às vezes ela falta nutriente, esse substrato aqui dela tá duro, então ela não consegue absorver os nutrientes, ó, a gente não consegue afundar o dedo no substrato. Quando não consegue afundar o dedo é porque tá ruim. Porque ele tá duro, ele já tá velho, então a gente precisa fornecer um substrato novo para ela conseguir absorver os nutrientes e não ir perdendo folhas assim. Mas ela tá saudável, ela tá recebendo ainda luminosidade, nutrientes, ela tem energia para dar folhas novas, mas ela também tá eliminando as mais velhas, ela não tem tanta energia assim. Que nem aqui, ó, ela já secou, então aqui a gente vai trabalhar só com 2 hastes. Então, só falta a gente escolher uma planta pequena que é para o escritório. Lembrando, a gente não escolheu um cróton porque não tinha e a gente vai levar uma dracena para colocar lá fora, que é uma planta que gosta de bastante luminosidade. Vai pegar sol o dia inteiro, vai ficar bem colorida e essa é a planta que a gente vai levar. Fechadinha, mais fininha e essa mais aberta, mais larga. Bem bonita essa daqui. E ambos precisam de muita luminosidade. Muito. E o legal do cróton é que mesmo ele tendo caído as folhas aqui, diferente da ficus, ele nasce de novo folha aqui. É? A ficus não nasce, ele nasce. Aqui, ó, tanto é que tá apontando aqui pra sair folhinha nova. Quer trocar por um cróton? Sim, parece. Tá, então, antes a gente falou que não tinha cróton na loja e realmente não tinha, mas o caminhão de plantas acabou de chegar e a gente deu sorte, então vamos levar um cróton ao invés da dracena para colocar na sacada. Então, levamos essa. E aí, essa é a mesma do que essa? Isso, então temos todas as plantas agora. Para os vasos 17 por 16, a gente tem uma glaonema, uma mini costela de Adão e um lírio da paz. E para os vasos 19 por 20, a gente escolheu aqui um cróton para colocar lá na sacada e a gente escolheu uma ficus elástica para colocar do lado do sofá no vaso 24 por 29. Então, vamos pegar um menorzinho, quer escolher um que tenha mais flores? Vai ficar mais discretinho esse daí, né? Ali, esse ó. aqui tem, né? Isso, ó a diferença de tamanho deles. Ele pode chegar a ficar grandão, mas aí tu vai cortando, podando e deixando ele pequenininho. E aqui, essa daqui a gente coloca lá fora, então, porque daí também vai ter uma planta com cor perto do cróton. Tá. E aí essa no escritório. E essa no escritório. Então, escolhemos as plantas. Agora a gente vai pegar as coisas na plantier e ir lá plantar no apartamento todas elas nos vasos e explicar como funciona. Não. A gente nunca transporta na caçamba porque pode pegar muito vento e danificar elas. Então a gente sempre leva dentro. Já estamos nas sacolinhas aqui para levar dentro do carro. Senão aqui ela pode sentir muito esse vento e danificar. Então sempre que eu compro planta eu coloco dentro do carro. Sempre dentro do carro. Nunca na caçamba. Isso aí. Tá. Sempre dentro.
Aqui a gente já colocou o tapetinho, então, para não sujar o apartamento, ele já está montado. Como nós não pegamos aquela dracena que tinha o substrato socado, essa daqui tem um substrato mais soltinho. Então eu consigo afundar o meu dedo aqui nele. Aí, para tirar ela também é mais fácil, ó. A gente consegue tirar ela, mas é um torrão bem duro e aí a gente vai dar uma desmanchada nele. Sempre que você for desmanchar, começa de dentro aqui para fora, ó. Vai ser mais fácil de desmontar esse. E aí você consegue separar toda ela. Aqui eu vou sempre até encaixar, né? Isso. Eles vão encaixar bem fácil. Bem fáceis. E aí depois passa as cordas. Aqui eu tô desmanchando porque eu vou plantar num substrato novo, mas vou aproveitar esse que veio dela, ó. Só que olha só. Vou mostrar exatamente a diferença da terra que não está preparada para a terra adubada que a gente tem, que ela fica soltinha. Quando eu aperto esse substrato aqui na minha mão, ele fica duro, empapuçado, socado. Eu tenho que ir lá e desmanchar ele com força, ele cria esses torrões. Ainda está num estado bem bom, esses torrões ainda não prejudicam tanto assim, mas as raízes, quando são muito fininhas, não conseguem crescer aqui no meio. E aí eu tenho que desmanchar, mexendo no substrato. Esse substrato que a gente tem da Plantier aqui, quando eu aperto ele não forma torrões. Eu aperto, ele se solta inteiro. Então, as raízes fininhas conseguem crescer aqui. E aqui a gente vai misturar os dois para que ele renda mais, para não desperdiçar esse substrato que a gente já veio junto. E aí, se for plantar mais plantas futuramente, como a Thay quer ter mais plantas, ela guarda o que sobrar daquilo que a gente pegou no site da Plantier. Então, esse substrato aqui é perfeito, ó. A gente aperta e ele não forma torrões. Agora já dá para plantar no vaso. Tá, daí sempre deixo a pontinha ali encostando no chão. Isso. Essa é a medida que eu faço. Isso aí, as pontinhas para baixo. Isso, tá certo? Isso aí. E agora é só colocar dentro e a gente vai cobrir com argila expandida. Agora tem as argilas expandidas ali, que são as pedrinhas. Aí tu pode colocar até cobrir a corda. E eu sempre coloco essas argilas. Por cima, só até cobrir a corda. Não precisa, esse saco vai sobrar bastante. Pode colocar. Aí, isso aí. Aí agora... Tá, então sempre colocar argila até cobrir a corda. Isso aí. Tá. Agora a gente vai colocar essa muda aí dentro. Então bota o vaso aqui no meio. Vamos tirar aqui para não sujar ele. Essa muda é grande para esse vaso que a gente acabou pegando. Então a gente vai plantar duas ali dentro e a outra a gente vai plantar de volta no outro vaso. Aqui. Nós vamos plantar a duas, né? E aqui, ó. Pronto. Agora a gente completa com terra e esse daqui a gente passa pro vaso que tava. E vamos deixar ela crescer mais aqui também. Dá para colocar argila expandida aqui também, como vai sobrar, a gente pode colocar um pouco aqui. Vou ensinar uma técnica. Tu tem algum pano meio velho, tipo um TNT em casa, que daí a gente coloca argila expandida, esse pano por cima e a terra. E quando tu regar e sair aqui embaixo, não vai sair sujeira, não vai sair terra, essa água, porque ela vai filtrar pelo pano. Então se tu quiser pegar ele lá, pode deixar aí que a gente... Então ficou uma camada de argila no vaso antigo que a gente vai cobrir com um paninho e colocar a terra e a planta. Então um pano bem fininho, a gente coloca ele. Aí coloca a argila primeiro. Para que serve a argila? A argila ela vai servir para fazer um dreno lá no fundo. Aí a gente coloca esse pano e aí a gente já pode plantar. Vai passar um tempo aqui, tu vai ter que conferir como é que tá esse pano, porque ele apodrece, né? Claro, o tempo é o quê? 1 ano, 2, entendeu? Mas essa planta já vai estar maior, se tu quiser passar para outro vaso, aí a gente pode passar para outro vaso. Aqui tá plantado, substrato bem soltinho e ó, pode deixar ali que não vai sujar o teu chão. Tá. Aqui vamos misturar mais esse substrato. Mas aí depois se eu quiser trocar pro vaso da Plantier, é só pegar e transferir. Isso aí. Se a gente tivesse outro aqui, a gente já transferia. Tá. Mas vai ser legal, como é a tua primeira vez como mãe de planta e tu trabalha em casa, cuida dela. Não, de verdade. Tá.
Cuida dela e aí tu vai comparar como ela cresce. Como é que eu sei de quanto em quanto tempo eu molho? Sempre que tu sentir que o substrato tá seco, tu vai molhar de novo. A gente manda até um palito junto. Mas essa conferência tu faz tipo uma vez por semana ou tu vai... Tu vai fazer nessa daqui com mais frequência, porque ela fica num ambiente com bastante luz e ela seca, tu vai afundar o teu palito no substrato. Tá. Ele vai sair seco, que nem saiu aqui, não sujou minha mão tá suja de terra, mas ele não sujou meu dedo, então pode regar de novo. Se ele sair úmido, não precisa regar. E quanto de água tu coloca? Tu vai colocar até escorrer bastante água pelos furos. Então eu preciso de um pratinho ali? Um pratinho, ou que nem tu tem um ralo aqui, pode fazer no ralo ou numa pia. A gente já colocou o pano para não fazer sujeira no teu apartamento. Aqui não tem esse problema. Aqui tu vai fazer a mesma coisa para saber quando dá água de novo. Vai afundar o dedo no substrato. É assim que se vê quando precisa dar água para a planta. Pode segurar mais um pouquinho. Mas aqui no vaso da plantinha vai durar mais de um mês sem tu precisar olhar de novo. Sentiu que o dedo saiu seco, pode colocar um litro de água aqui no reservatório. Tá. E aí ela também mantém a umidade constante. Não tem perigo de tu esquecer dela e nem dar água demais, né? Sempre 1 litro aqui no reservatório da plantinha. 1 litro. Quando tu sentir que tá seco e aí for regar, coloca 1 litro, que a água vai se acumular aqui embaixo, né? Cabe 1 litro de água ali embaixo. E aí as cordas é que vão puxar a água na medida exata para a planta. O nosso cróton já está pronto no nosso suporte de madeira aqui. Ali. Fica bem justinho assim. Ficou lindo. Só tem que passar um paninho para dar uma limpada. Agora vamos plantar a ficus. Vamos desmanchar ele pra gente ver se ele tá bom mesmo. Dá pra ver que ele sempre tenho tá que desmanchar. seco. Isso. Só que aqui embaixo, ó, tenta afundar teu dedo. Não consigo. Ele já tá velho, entendeu? Então aqui a gente até conseguiu, mas aqui a gente já viu daí eu tiro. Que ele já não tá tão bom. Tem que tirar, porque senão as raízes fininhas não conseguem crescer. Aquele exemplo que eu dei antes na outra ali do torrão, aqui ela tá toda dura, ó. Tipo, eu tenho que fazer muita força pra desmanchar. E daí eu sempre vou abrindo assim, tipo, vai abrindo com calma. Se tiver uma tesourinha, vai cortando e tal. Se quiser pegar. Isso aqui é literalmente colocar a mão na terra. A gente coloca a mão na terra pra ir entrando em contato com a natureza, entendeu? Pra relaxar. Pra relaxar, ter uma terapia. É uma terapia mesmo isso aqui, ó. Claro que é bom. Tô muito estressada. E aí a gente E tu vai soltando sempre. Desmancha esse torrão até esse ponto aqui, ó. Olha só como ficou. Tem 3 hastes. Aqui a gente já não tem quase substrato no meio, ó. Então é só raiz. Substrato, em outras palavras, da terra. É a terra com outras paradinhas dentro. O que é essas outras paradinhas? Casca de pinos, a vermiculita que a gente viu do substrato da plantier, que é essas coisinhas brancas. Carvão vegetal, que é também da plantier. Bocache, que é um adubo que tem aqui no meio. Esse substrato aqui que veio com ela, a gente não precisa jogar fora. A gente pode misturar no nosso, ou no site da plantier também tem a mistura só para substrato, que não tem terra. É só mistura, e aí tu mistura no substrato aqui. Mas agora me dá uma dessas terras adubadas aí, que a gente vai enriquecer ela aqui. Que nada mais é do que misturar. Misturar uma na outra, a gente vai enriquecer ela aqui. Não vai precisar tesoura. Não? Não. Então aqui, ó. Tu vê a diferença de cor deles, né? Sim. Essa era a que tinha e essa daqui. Essa é a nova. É um marrom mais vivo. É mais vivo. Ele tem mais matéria orgânica, ele não tá velho, né? Esse é o da plantier. Esse é o da plantier. E esse é o que veio. Aí a gente mistura os dois aqui. Tu mistura os dois? Mistura, porque não tem por que colocar aquele substrato fora. Tá. Ele não é de todo ruim, mas também Ele não estava tão mal. Tá. Se ele tá... E aí se ele tá muito seco? Aí tu não consegue nem mexer nele. Aí daí eu vai jogo ter fora. que ter a paciência de Jó pra soltar o substrato. E quando conseguir soltar ele, aí joga ele fora. Agora vamos pegar o vaso, colocar argila expandida e plantar essa fica. Olha, e aí mesmo com o tapete a gente ainda faz uma sujeirinha. Agora imagina sem. Sem nem tem como fazer no apartamento. Aí coloca aqui, ó. Tem diferença essas argilas ou é... Não, argila expandida é argila expandida sempre. Cobriu. Aí, cobriu as cordas. Deu. Agora a gente coloca... E quanto de terra eu coloco? Só um pouquinho. Aí? Só para subir a planta. Tá. A terra aqui é para a altura da planta, ó. A gente quer que ela fique alta. Então, se não tivesse essa terra embaixo, ela teria descido então, mais. Se eu quisesse ela mais baixa ou se eu quero ela mais alta, eu coloco mais terra. Isso aí, ou mais argila. Tá. Se é aqueles vasos grandões, assim,
A planta ela só tá daqui pra cima. Tudo é argila expandida. Sério? Pra não pesar, porque ela é leve e tal. Então tudo dentro é argila expandida. Tá. Quer colocar até? Daí eu só coloco aqui e tal e vou afofando ali. Isso. Como é um substrato bem drenado, bem soltinho, tu pode apertar ele. Aí tá bom. Tá. Então, não forçamos nada. Aqui a gente tira o excesso. Mais uma planta em pezinha, bonitinha. Nesse vaso, como ele é maior, aqui cabem 2 litros de água. Vai ficar aqui embaixo 2 litros. Esse vai ficar 2 meses sem precisar regar. Sério? Sério. Nossa. E aí depois que, deu os 2 meses, vou lá e encho de água, fica ali mais 2 meses sem eu precisar regar. Isso aí. Então eu poderia muito bem ir viajar e pode deixar lá na casa da praia. E aí agora só a gente vai ter que limpar essa sujeirinha. E vamos plantar os menores. Aí o menor, o sistema é um pouquinho diferente. Tá. Esse vaso não precisa montar, ele é menorzinho e aí ele já tá pronto, a gente passa a corda, mesmo esquema. Lembrando, essa corda é feita de garrafa PET reciclada, então ela não apodrece nunca. Legal. Nem eu te falei, o pano vai apodrecer, essa corda não apodrece nunca. Vocês fazem a corda lá na Plantier também? A gente compra ela de uma recicladora que faz através da garrafa PET. Aí passa ela no fundo assim, cobre com argila expandida. E planta. Sim, é bem simples de montar. É super simples. Tu me alcança a argila expandida, por gentileza? Ó, e esses pequenininhos, mesmo esquema. Mas esses pequenos, eles vêm com menos terra. É que essa floricultura que a gente comprou é uma floricultura muito boa. Então eles replantam, tu vê que o substrato deles é bom. Agora, então aqui sempre eu deixo pra baixo. Aqui ou pra baixo? Pode deixar pra baixo. Aí quando eu encostar aqui no vaso, tá certo? Tá certo, tá. Isso aí. Aí tu cobre com argila expandida e planta. Ela tem as raízes, ela tem que ter raiz assim, ó. Se ela não tiver raiz, tu não consegue fazer. Não são todas que vão pegar. Tá. Show, tu quer me dar aquele outro ali? Aqui já é um substrato mais velho, ó. Não consigo afundar meu dedo. Então, esse substrato eu descarto. Daí, quando tu não consegue afundar o dedo e eu tenho o substrato da Plantier, eu descarto e pego da Plantier. Isso aí. Aqui, ó. Já coloco ela. A argila tem que cobrir a corda? Tem que cobrir. Aí, se ela ficar por cima, tu tira um pouco e coloca a corda por baixo. Então, a corda sempre por baixo da argila. Isso aí. Vou mostrar por que a gente escolheu o suporte grande aqui, tava falando pra Thay. Se a gente colocasse esse suporte aqui, essas folhas aqui não conseguem ver a luminosidade do sol que vem de lá. Então elas vão se perder, esses brotos novos não vão crescer. E é por isso que a gente tem esse suporte ao contrário. Tu tira ele aqui, tá? Porque ele fica bem justinho. Vira ele ao contrário. Assim. Aí ele fica mais alto, ó. Ele também fica bonito, mas aqui elas conseguem ver a luz do sol vindo e aí toda ela vai pegar a luminosidade, a cor dela vai ficar cada vez mais viva e ela vai ficar cada vez mais linda. Então agora a gente só precisa limpar as folhas com um paninho úmido e colocar 2 litros de água no reservatório do vaso. Onde que tá a tampinha? Aqui, ó. Então aqui a gente coloca 2 litros de água. Depois a gente tem que limpar aqui, que ficou uma sujeirinha. E não tem problema se a água cair pra fora? Não, porque ela vai escorrer, toda ela vai escorrer aqui pra baixo. E aqui as cordas que vão puxar e levar a umidade na medida certa. Até por isso que tem a tampa, para proteger do mosquito da dengue, que essa água vai ficar parada ali. Então é isso. Se você quiser conhecer todos os tamanhos de vaso e todas as opções que a gente tem de substratos e adubos, entre no nosso site. E se tiver as dúvidas como a Tayara tinha, né? Não tem mais agora. É só chamar a gente no WhatsApp que a gente te responde. Não temos como ir até a sua casa, mas pelo WhatsApp a gente resolve.